Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar das ações de algumas empresas do setor de construção e incorporação. Algumas delas já divulgaram até as prévias operacionais do segundo trimestre. Inclusive, teve inscrito cobrando aí, doido, faz vídeos sobre empresa X, empresa Y. Vamos falar um pouco aqui de Elbor, JHSF, Mitre, ações que caíram bastante, não dá para falar nem nos últimos 12 meses, né? Já vem caindo aí nos últimos 2, 3 anos. E todas elas têm uma particularidade que iremos abordar ao longo do vídeo. Por isso, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo pro canal e interagir com a galera. E sem mais converseiro, bora falar de ação de construção civil. Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. O trem tá feio, o mercado na expectativa de queda de taxa de juros, não só aqui no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos lá, com disputa eleitoral, né? Os caras tentaram assassinar Trump, entendeu? Olha só que doideira, viu? Eu, se fosse um cara que já fosse bilionário, eu ia lá querer saber de diabo, de política, de eleição, eu queria ficar no meu canto sossegado, mas não é esse o tema do vídeo. Mas essas empresas que iremos falar nesse vídeo, elas são impactadas justamente por conta do cenário econômico, né? A taxa de juros alta é um desafio para essas empresas. E todas essas empresas têm algo em comum, que é a alta alavancagem. Umas menos, outras mais, mas todas elas estão sofrendo com isso. E é a principal coisa que o mercado tem penalizado, porque todas elas são lucrativas. Muitas delas distribuem até dividendos mensais, como é o caso, por exemplo, da JHSF e da Mitre, né? Cai todo mês ali uma quirelinha. Algumas dessas empresas já divulgaram as prévias operacionais e deixaram aí uma expectativa de que os números do segundo trimestre virão positivo, né? Vamos dar uma olhada? Começando aqui pela Elbor, que não divulgou as prévias, né, do segundo tri, mas a gente já olhando o primeiro tri aqui, a gente já vê que a companhia cresceu as suas vendas totais do primeiro trimestre de 2024, comparando aí com o primeiro trimestre de 2023, né? E foi um crescimento bastante expressivo aí nessa comparação anual. E destaque aqui para o crescimento do altíssimo padrão, né? Que já havia pulado aí de 44 milhões para 51 milhões de reais. O alto padrão teve uma queda e o comercial também caiu. O médio alto padrão cresceu bastante, né? Cresceu 28%. O médio foi o que cresceu mais aí nesse comparativo, 121%, e o econômico 79%. Aqui a gente vê como foi o comportamento da receita, né? A receita operacional na comparação anual crescendo 10%, caindo 15% aí no trimestre. Aqui a gente vê a receita operacional líquida da companhia que cresceu 9,5%. Os custos também acompanharam esse crescimento da receita, né? O lucro bruto cresceu 16,7% e a companhia teve uma margem bruta de 31%. O lucro bruto ajustado da companhia cresceu 22,8% e a margem bruta ajustada cresceu 4,6%. Aqui nós vemos como foi o desempenho econômico financeiro da companhia, né? Com relação à margem bruta, com relação à margem líquida e com relação a lucro bruto. A gente vê que oscilou bastante essas três linhas, né? Que caiu um pouco aí do primeiro ao segundo trimestre de 2023, depois teve uma subida, continuou subindo e já no primeiro trimestre de 2024 teve uma queda aí nessas três linhas. Destaque aí para a margem líquida, que caiu de 19,5% para 11,2%. Veremos como será agora o segundo trimestre. Aqui nós vemos que as despesas gerais e administrativas representaram 9,5% da receita líquida, crescimento de 0,6 pontos percentuais na comparação anual. A companhia havia reportado despesas operacionais líquidas aí de 295 milhões de reais, um crescimento de 9,5%. Aqui nós vemos como foi o comportamento do EBITDA da Elba, que foi de 64 milhões de reais, um crescimento de 26%. O EBITDA ajustado cresceu 36%, ficando em 89 milhões de reais. E a margem EBITDA ajustada crescendo 6 pontos percentuais, ficando em 30,4%. A companhia reportou um lucro líquido de 33,2 milhões de reais
No primeiro trimestre, um aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado e redução de 50% comparando aí com o trimestre anterior, ou seja, com o quarto trimestre de 2023. E por fim, a dívida líquida da Elbor, né? Uma dívida bruta que cresceu 14,7%, uma dívida líquida que ainda é bastante salgada, né? Superior a 1 bilhão e 600 milhões de reais, que também cresceu essa dívida líquida 5,8%. Falando agora da Mitre, que divulgou a prévia operacional do segundo trimestre, destaques desse segundo trimestre e do primeiro semestre agora de 2024, 205 milhões em volume geral de vendas, 40,9% do empreendimento estúdio vendido e do empreendimento Torre Sorro, né, 63,6% vendido, um recorde de 374 milhões de reais em vendas líquidas no segundo trimestre, 2 vezes maior que o segundo trimestre do ano anterior. Alavancagem reduzida em 14,2 pontos percentuais nos últimos 3 trimestres. 2 novas entregas no primeiro trimestre, somando no primeiro semestre 1.564 unidades e 946 milhões de reais em volume geral de vendas, né? A geração de caixa está estimada aí em 53 milhões de reais no segundo trimestre, com robusta posição de caixa superior a 200 milhões de reais. No semestre, a companhia entregou 1.228 unidades, referente ao primeiro trimestre de 2024, que representou 678 milhões de reais em volume geral de vendas. No segundo trimestre, foram 336 unidades, representando aí 268 milhões de reais de volume geral de vendas. Agora vendo aqui o destaque da MRV, que também divulgou a prévia operacional do segundo TRI, né? Maior volume de vendas líquidas da história. Aqui nós vemos o lançamento MRV Incorporação alcançando no segundo trimestre 2 bilhões e 236 milhões de reais, um crescimento na comparação trimestral de 40,3% e de 73,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior, né? As vendas líquidas somando 2 bilhões e 539 milhões de reais, um crescimento também na comparação trimestral e também na comparação anual de 19,1% e 14,1% respectivamente. Unidades produzidas pela MRV, a companhia produziu 8.894 unidades, um crescimento de 10,5% na comparação trimestral e 17,1% na comparação anual. Aqui os caras destacam, né, construindo a melhor MRV da história, a performance da operação reforça a confiança no guidance, né? 2,5 bilhões de reais, o maior volume de vendas da história, a margem bruta de novas vendas de 34%. E aqui nós vemos a questão do subsídio, né? Subsídio adicional médio de 17%. Isso aqui é porque a MRV trabalha muito aí com a questão do programa Minha Casa Minha Vida, né? 55% da nossa operação se dá em praças onde há programas implementados com subsídios adicionais ao Minha Casa Minha Vida. Além disso, operamos em localidades com programas em processo de implementação, as quais equivalem a 25% da operação da companhia. Do lado da JHSF, dessa vez a companhia até então não divulgou prévias operacionais, né? A companhia geralmente costuma divulgar antes do resultado a prévia operacional, mas temos aqui a consolidação da transação de venda aí de participações da companhia, participações minoritárias da companhia em alguns empreendimentos, né? Como o Catarina Fashion Outlet, o Shopping Ponte Negra e o Shopping Boa Vista. A companhia vai embolsar aí pouco mais de 273 milhões de reais, uma transação junto a XP Malls, fundos de investimento imobiliário. E ainda tem também a questão do Shopping Faria Lima, né, que a companhia também vai vender uma participação. Esse shopping ainda está em construção. Bom, no caso da Elbor, vimos melhoras nos números do primeiro trimestre, né? A expectativa é que os números do segundo trimestre venham ainda melhores porque teve aumento aí no volume de vendas. Então, existe aí uma expectativa na melhora, principalmente no que se refere à receita e lucratividade. O caso da Mitre é mais ou menos semelhante. A empresa divulgou números bastante significativos do ponto de vista de lucratividade no primeiro trimestre, mas as ações foram penalizadas logo em seguida, porque junto com isso vieram aí a distribuição de alguns proventos. E por que o mercado olhou para isso daí
de forma negativa? Porque a empresa tem uma alavancagem um pouco alta. Então, acredita-se que não era o melhor momento de remunerar acionista. É o momento de arrumar a primeira casinha ali, porque é desafiador. Do lado da MRV a questão é um pouco mais delicada, né? Apesar da companhia ter mostrado uma prévia que mostra ali números bem expressivos, né, do ponto de vista de geração de receita, receita recorde, aumento também no volume de vendas, né? Tem também a questão ali das vendas atrelada ao programa Minha Casa Minha Vida, mas dentre as empresas citadas aqui no vídeo, a MRV é a mais alavancada, né? É uma alavancagem que supera os 2 dígitos. Então a questão é bem delicada da MRV nesse cenário todo aí. Vai ter que ralar um pouquinho aí até o mercado começar a enxergar algo mais positivo do ponto de vista de alavancagem. Do lado da JHSF não tivemos prévias operacionais, né? Mas a gente que vem acompanhando aí os números trimestrais da JHSF, eles estão vindo não tão expressivo, né? Mas estão vindo basicamente em linha trimestre a trimestre. A empresa agora divulgou aí, como citado aí neste último fato relevante, a empresa fez algumas vendas, né, de participações minoritárias em alguns dos seus empreendimentos junto ali ao fundo da XP. E vai levantar uma quirela ali que vai principalmente aliviar a pressão da alavancagem da companhia. Então, olhando para as ações de todas essas empresas aí, a gente vê ações descontadas, mas a gente vê empresas com problemas, né? O que justifica a cotação das ações. No meio de todas essas, a gente vê a JHSF como a menos alavancada, ou seja, como uma situação mais tranquila para uma virada de cenário, né? A mais bem posicionada ali para uma virada de cenário econômico, é uma empresa que pode se aproveitar melhor. Mas cada uma tem o seu nicho ali de atuação, né? No caso da JHSF é mais alto padrão, no caso da Mitre também médio e alto padrão, já no caso da MRV atende mais o povão aí, né? Que é a questão ali do programa Minha Casa Minha Vida, são empreendimentos que menos custosos para a companhia, né? Então tem esse lado também para se observar. No caso da Elbor também tem os dois lados aí, né? Atua no médio alto padrão, tem também ali o baixo padrão. Mas vamos acompanhando todas essas empresas, porque como são empresas que apanham bastante com o cenário, numa retomada da economia pode ser empresas que veremos as suas ações performarem bem, porque já apanharam com força, né? Então quem conseguir manter a casa mais organizada, com certeza vai se beneficiar muito mais de uma retomada da economia aí no futuro que a gente espera que seja próximo. Mas tá difícil para chegar esse futuro próximo, né, doido? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!